Bom dia, brasileiros, brasileiras, amigos, seguidores, críticos que aqui entram também na minha página oficial do Facebook, Alexandre Frota Brasil. Peço sempre que curtam a página do MCC, o maior movimento de ruas contra a corrupção, um movimento extremamente independente, um movimento que nós não temos contas em banco, não pedimos ajuda financeira, não vendemos camisas, agasalhos, bonezinhos, bonecos infláveis, muito pelo contrário. Nós somos independentes, não temos partido financiando o nosso movimento por trás, não somos financiados, não temos políticos por trás, muito pelo contrário. Nós repudiamos completamente essas ações e não trabalhamos em cima de pautas de interesse de partidos ou políticos. Conforme eu falei para vocês, eu entraria aqui ao vivo hoje e eu iniciei batendo palma, porque finalmente Jean Willis vai sentar ele já senta, mas vai sentar definitivamente na frente daqueles que vão julgá-lo. Por quê? Vocês lembram daquele episódio grotesco quando ele cuspiu, no Jair Bolsonaro, e eu, junto com o doutor Júlio Casarim, um dos grandes advogados de São Paulo, ativista e advogado também do MCC, e com a Maristela Basso, também outra grande e excelente advogada, nós entramos contra o Jean Willis. Entramos com 2 processos contra eles. Eu mesmo fui a Brasília, e fui até a Câmara dos Deputados Federais de Brasília. Lá fui até a Corregedoria da Câmara dos Deputados Federais e me certifiquei ali, implantei naquele momento ali os 2 processos contra o Jean Willis. Posteriormente a isso, para vocês entenderem, esses processos foram analisados pela Corregedoria, e então, que era o processo pedido de cassação do Jean Willis. E aí então foram da Corregedoria encaminhados para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais. O Rodrigo Maia, o presidente dos deputados, o presidente da mesa dos deputados, da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, esse rato do Rodrigo Maia tentou manipular a situação para que arquivassem isso, mas os deputados que lá estão, e que trabalham junto com a gente, trabalham pelos brasileiros, conseguiram fazer com que o Conselho de Ética aceitasse e colocasse então para frente os 2 pedidos de cassação que nós colocamos para o Jean Willis, pedindo a cassação de Jean Willis. Bom, e aí foi entregue ao relator. E o relator, então, ele fez toda a preparação e a explanação dele e agora definitivamente pede por 4 meses, 120 dias, a suspensão do Jean Willis até que seja resolvida a situação dele, Ele inclusive no relato dele diz que tem provas robustas, e tem, porque todo mundo viu, foi gravado, e tem inclusive o momento em que o Jean Willis ele menciona para o Chico Alencar: vou cuspir no Jair Bolsonaro. Fizeram a leitura labial dele, premeditação, quebra de decoro, atitude imprópria contra um colega e violência. E foi desmascarado pela imprensa também, que muitas vezes é uma imprensa vendida, mas dessa vez a imprensa ela desmascarou o Jean Willis, porque o Bolsonaro apenas fez tchau, querida, nada mais relacionado à frase que foi uma das frases no impeachment de Dilma Rousseff. Essa coisa que o Bolsonaro falou que ele é queima-rosca, que ele era viadinho, bicha, e que tentou agredir. Todos sabem, todos viram ali que não, Então o Jean Willis, agora o relator pediu 120 dias para suspensão dele, Ele tem que ser suspenso aí por 120 dias. Eu te falei, Jean, agora eu vou falar aqui pertinho para você, Jean. Eu falei para você que desde que você inventou aquela história
com a Sâmia Bonfim, que agora é vereadora e nós vamos ficar de olho em cima dela, que é a rainha, né, a musa das feminazes, Sâmia Bonfim, você, João Willis e Érica Cocai, quando levantaram aquela mentira a meu respeito, né, me chamando de estuprador, depois dizendo que eu fiz apologia ao estupro, e o Ministério Público veio agora, a questão de 1 mês e meio atrás, e arquivou o processo dizendo que eu não cometi crime nenhum, muito menos fiz apologia a qualquer coisa, e trouxe a verdade à tona, desmascarando vocês três, Érica Cocai, João Willis e Sâmia Bonfim. Então agora, né, foi arquivado, agora que foi arquivado o meu processo, vocês não têm mais como me chamar de estuprador, né, que eu fiz apologia ao estupro, que eu desrespeito as mulheres, que eu era machista, misógino e homofóbico. Tudo isso que vocês já falaram caiu por terra. O Ministério Público, vocês sabem, há 1 mês e meio atrás, arquivou e acabou com essa mentirinha deslavada, leviana do João Willis, da Sâmia Bonfim e da Érica Cocai. Mas a nossa, né, o nosso troco a você é um troco real. É um troco real. E eu já falei para você e repito aqui para todo mundo. Você, para mim, não passa de uma puta de Brasília, entendeu? Eu tiro da palavra de deputado o de e o do, tá, seu João Willis? E o senhor agora, tá aí, Conselho de Ética aceitou, será suspenso por 120 dias. Obviamente, vão encontrar uma maneira, né, de fazer uma firulagem, porque ali é uma piscina de ratos. Vão encontrar uma maneira de fazer uma firulagem e é muito pouco provável que você venha a deixar a política como merecia deixar, porque você diz que defende as minorias, mas você só defende as minorias que te interessam. Você não defende todas as minorias do Brasil, né? O senhor vive, aliás, no Twitter. O senhor é um tuiteiro profissional e eu queria saber que horas o senhor trabalha de verdade, né? Além de querer falar para as pessoas que não compactuam com seus ideais, que as pessoas são fascistas, são fundamentalistas, são homofóbicos, machistas, né? E que nós não defendemos um Estado de direito, enfim, todas essas baboseiras que você vive falando, né? O rei do vitimismo, né? Falando sempre, pregando inclusive contra, né, o brasileiro, né, se dizendo contra uma série de coisas, mas, no entanto, o senhor não dispensa um camarotinho, né, no carnaval. O carnaval está chegando aí, o senhor sempre está aí no camarote da Brahma, no camarote da Antártica, né? Isso o senhor não dispensa, mas na hora de criticar as pessoas, né, na hora de passear no shopping, fazer suas comprinhas, aí o senhor está lá, né? Você não passa de um vagabundo, João Willis. Você não passa de um vagabundo que quer botar leis para acabar com a família, para acabar com as famílias brasileiras. Você não passa de um vagabundo, João Willis. Essa é a verdade. Você, entendeu? Faz com que o brasileiro tenha vergonha de ter políticos como você aí dentro. Que, aliás, o senhor sabe como o senhor entrou, né? O senhor entrou com 13 mil votos apenas, né? E o senhor ainda passou raspando, né? Graças a outras pessoas aí dentro, que o senhor está aí dentro hoje. Seu safado, seu vagabundo que você é, João Willis. Tá? Foram 2 anos que eu carreguei nas minhas costas essa mentira que você pregou contra mim, né? E agora caiu por terra definitivamente pelo Ministério Público, declarou isso há 1 mês e meio, arquivou aquela mentira, aquela maldade que você fez contra mim. Só que você vai me ouvir pro resto da sua vida. Enquanto você estiver vivo, eu estarei na sua sombra, João Willis. Tá bom? E estamos começando com essa aí, Conselho de Ética, Corregedoria, agora o relator pediu aí 120 dias da sua suspensão. Talvez dê para você, né, passear, ir para Paris, Cuba, né, quem sabe vai ter agora a parada gay no Rio de Janeiro. Você pode, né, você vai ter tempo para fazer bastante coisa, João Willis. Tá bom? Então tá dado o recado aí para você, João Willis, tá? Estamos agora na operação João Willis. Eu gostaria até que os meus seguidores aqui deixassem aqui uma mensagem
para o Jean Willis, aquele que quer acabar com as famílias brasileiras, em definitivo, propondo uma série de emendas e leis que não condizem com o que os brasileiros realmente querem para seus familiares, para seus filhos, enfim, tá? Então é isso, Jean Willis. A mentira tem perna curta e você precisa saber disso. A mentira tem perna curta e você precisa saber disso. Bom, e a PEC do teto foi aprovada, em definitivo, vocês sabem o quanto é importante. Eu vou, mais para frente, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Vamos desmistificar o que o PT vem plantando aí, dizendo que é a PEC do medo. Não é, vocês podem ter certeza disso, e eu vou fazer aqui depois um vídeo explicando para vocês, para que vocês possam ficar tranquilos. Eu sei que a maioria dos brasileiros está tranquila com isso, porque afinal nós não poderíamos ficar emitindo esses chequinhos, né, em branco assinados, que nem Dilma e Lula fizeram, gastando todo o dinheiro do povo brasileiro e levando a saúde, a educação, a segurança e o nosso país ao fundo do poço. Essa é a verdade. Hoje nós temos no Norte e Nordeste crianças, famílias comendo ratos. Eu já postei uma matéria sobre isso, já falei que eu vou na cidade fazer essa matéria pessoalmente, mas a verdade é essa: tem crianças comendo lixo, vivendo no meio do lixo, comendo ratos, e isso é culpa desse governo que ficou aí durante 13 anos. Ontem também aconteceu aquela ação de terrorismo, né? Em Brasília, queimaram ônibus, quebraram a cabeça de um policial que teve traumatismo craniano, enfim, colocaram fogo, aquela merda toda que eles estão acostumados a fazer. E aí eu vou abrir uma sindicância, eu vou pedir explicações ao governador de Brasília e até ao próprio Temer. Essas pessoas vão ter que se explicar por que estão deixando ainda esses vagabundos soltos. E aí teve uma ação que eu quero também bater palmas aí para o povo, para os amigos de Brasília, inclusive tem o pessoal do MCC de Brasília, que numa ação ali coordenada, né, um grupo desses estudantes da UNE e do PT, enfim, tentaram invadir um condomínio, um bloco de apartamentos ali, e os moradores desceram, encararam eles, inclusive alguns moradores com porte de arma, e foram para cima deles. Conclusão, prenderam todos aqueles vagabundos, era quase uns 50 vagabundos daqueles, ficaram presos, foram colocados sentados no chão, e aí a polícia chegou e acabou fazendo a apreensão desses vagabundos, que tiveram que ouvir da população, e aí não é de nenhum movimento, não é de nenhum partido, não é de nenhum político e de nenhum brasileiro como eu, que estou sempre lutando aí na frente de batalha. Ouviram de mães, pais, tios, jovens, estudantes que eram vagabundos, entendeu? Que estavam tentando acabar ali com o que eles levaram anos para construir, e que eles não iriam permitir isso, tá? Aplaudiram a polícia e muitos gritaram: Bolsonaro vem aí e vai acabar com essa vagabundagem. Então é isso, amanhã estarei aqui de volta, mas agora eu vou comemorar, né? O Jean Willis,